dólar fechou hoje em R$ 5,86. É um número que, sem dúvida, acende um alerta no mercado financeiro. É verdade. Impacta a vida de todos os brasileiros, né? Entender as causas dessa alta é fundamental. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos destrinchar os fatores, tanto internos quanto externos, que levaram o dólar a esse patamar. Uma análise completa, com diferentes ângulos para ter um panorama geral. Afinal, a valorização do dólar é uma equação com muitas variáveis. É como um quebra-cabeça, né? A gente precisa juntar as peças. E para começar, vamos falar da política monetária dos Estados Unidos. A CNN Brasil, por exemplo, aponta que a postura do Federal Reserve, o Fed, de manter os juros elevados, fortalece o dólar em relação a outras moedas, inclusive o real. E tem a questão da rolagem da dívida americana, né? Simplificando, o governo americano emite novos títulos para pagar os antigos. Isso, junto com a incerteza sobre quando o Fed vai reduzir os juros, aumenta a busca por ativos em dólar. É o que a CNN Brasil destaca. Uma busca por proteção. Os investidores ficam inseguros, né? E buscam se proteger. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente também temos nossos próprios desafios. A Bloomberg Linha coloca em pauta as incertezas com as reformas à saúde das contas públicas. Isso aumenta a percepção de risco para quem pensa em investir no Brasil. E essa percepção de risco, infelizmente, desvaloriza o real. O investidor fica com receio, né? Busca o dólar como um porto seguro para proteger o capital. Pelo menos é o que a Bloomberg Linha aponta. Diante de tanta incerteza, o dólar vira a melhor opção. Parece que sim. E para completar o cenário, a gente ainda tem as tensões internacionais. A escalada dos conflitos no Oriente Médio, que a Reuters noticiou. Mais um fator de instabilidade. Exatamente. Gera aversão ao risco global. E o que acontece? O dólar vira um ativo seguro, a procura pela moeda americana aumenta. E o real acaba pressionado. É o que a Bloomberg Linha reforça, né? Essa busca global pelo dólar é um reflexo da cautela dos investidores, se protegendo em meio a tantas incertezas. Buscando um porto seguro. É um porto seguro em meio à tempestade. E com essa busca por segurança, a cotação do dólar segue em alta. A questão é, quais são as projeções para o futuro? O que esperar? As opiniões dos especialistas se dividem, principalmente no curto prazo. O Rodrigo Cohen, da XP Investimentos, falou em entrevista ao InfoMoney que a tendência é de alta. Ele até arriscou um número, diz que o dólar pode chegar a 6. Ok. Mas ele argumenta que essa alta só se mantém se não houver mudanças significativas na política monetária do UA e nas condições fiscais do Brasil. Ou seja, depende muito do que vai acontecer lá fora e aqui dentro. Exatamente. Mas tem quem acredite em queda. O Bruno Madruga, economista da Multibravo Investimentos, disse também ao InfoMoney que o dólar pode cair para menos de 5 décimos. Mas ele coloca uma condição. Diz que, para isso acontecer, o Brasil precisa avançar com as reformas econômicas e trazer mais estabilidade política. Seria o cenário ideal, né? Seria. Reformas e estabilidade. É o que o Brasil precisa para fortalecer o real. E no longo prazo? O que esperar? O Money Times aponta para uma tendência de valorização do dólar no longo prazo. A força da moeda americana globalmente e a dificuldade do Brasil em equilibrar as contas públicas contribuem para essa perspectiva. O dólar está em um degrau acima, digamos assim. Para alcançar esse patamar, o Brasil precisa se fortalecer. E como fazer isso? A economista Zara, em entrevista ao InfoMoney, reforça a importância da sustentabilidade fiscal. Reduzir o risco sobre os ativos brasileiros. Faz sentido. Ela diz que sem um ajuste fiscal robusto, o real pode continuar enfraquecido. Aí fica mais difícil conter a escalada do dólar. Ou seja, o futuro do real, pelo menos em relação ao dólar, depende muito das decisões que o Brasil tomar a partir de agora. As próximas jogadas serão decisivas, vão determinar o rumo dessa história. E por falar em rumos, vamos analisar os impactos dessa alta do dólar em diferentes setores da economia. É importante entender como essa alta afeta a gente na prática, né? Sem dúvida. E o Money Times destaca que, na renda fixa, os ativos dolarizados podem se beneficiar nesse cenário. Faz sentido. Com o dólar em alta, investimentos atrelados à moeda americana tendem a ter um retorno maior em reais. Tipo um efeito multiplicador. Isso. É como se seu dinheiro ganhasse superpoderes. Fica forte como o dólar. Interessante. E o que os especialistas recomendam? Eles recomendam diversificar a carteira com títulos de renda fixa americanos ou ETFs. Seria uma forma de se proteger da desvalorização do real, buscando rendimentos em dólar. Exatamente. Blindar o patrimônio, buscando rentabilidade em uma moeda mais estável. Faz sentido. E na renda variável, quais setores podem se destacar nesse cenário? O Money Times aponta os setores exportadores, como o agronegócio e a indústria de commodities. O Brasil é um grande exportador desses produtos, né? Com dólar em alta, os produtos brasileiros ficam mais baratos lá fora.
mais competitivos no mercado internacional. Isso pode aumentar as vendas e, consequentemente, os lucros das empresas. Exatamente. Mas e os setores que dependem de importação? Aí a situação é diferente. A Infomoney mostra que setores como telecomunicações e serviços públicos que dependem de insumos importados sofrem com o aumento dos custos. E quem paga a conta no final? O consumidor, né? Infelizmente. É um efeito dominó, o dólar sobe, os custos de produção aumentam e o impacto vai direto para o bolso do consumidor. A Bloomberg Linha ainda cita as companhias aéreas e as distribuidoras de combustível como exemplos de empresas que sentem o peso da alta do dólar. O combustível de aviação, por exemplo, é cotado em dólar. Com a alta da moeda, os custos dessas empresas disparam. Uma viagem tranquila vira uma turbulência para o bolso do consumidor. É verdade. E com essa montanha-russa, o que o governo brasileiro sinaliza? Alguma ação para conter essa alta? A CNN Brasil fala da expectativa de uma intervenção do Banco Central no câmbio ou um ajuste na taxa Selic para atrair investimentos e controlar a inflação. Medidas para tentar conter a alta do dólar e minimizar os impactos na economia. Exatamente. Mas a Bloomberg Linha informa que, até o momento, nenhuma medida específica foi anunciada. A cautela ainda prevalece. Um problema complexo com causas internas e externas. Essa cautela faz sentido. Lidar com essa complexidade exige cuidado para não piorar a situação. E enquanto o governo avalia as melhores estratégias, a valorização do dólar continua impactando a economia brasileira. A gente sente os efeitos no dia a dia. A Reuters destaca a alta dos preços de produtos importados, o que pressiona a inflação e reduz o poder de compra dos brasileiros. O nosso dinheiro vale menos. A Bloomberg Linha também alerta para o risco de fuga de capital estrangeiro. Investidores estrangeiros, com o real desvalorizado, podem preferir tirar seus investimentos do Brasil, buscando mercados mais estáveis. E isso impacta a economia como um todo. Mais instabilidade, mais incerteza. Um efeito dominó que pode prejudicar vários setores. É como navegar em um mar revolto, sem saber para onde o vento vai nos levar. Uma boa analogia. E em momentos assim de tanta incerteza, a informação é fundamental. A gente precisa entender os movimentos do mercado, as causas da alta do dólar, as possíveis consequências. Para tomar decisões mais conscientes, né? Exato. Se proteger da tempestade. E é justamente por isso que a gente está aqui hoje, desvendando os fatores que levaram à alta do dólar e analisando os impactos na economia brasileira. Esperamos que, com esse panorama, o ouvinte possa se sentir mais preparado para navegar nesse cenário. É um cenário desafiador. Mas a discussão não termina aqui. O dólar continua sendo um dos principais protagonistas da economia global e seus movimentos impactam diretamente o Brasil. A gente vai continuar acompanhando. E na próxima parte do programa, a gente vai analisar a fundo os impactos da alta do dólar em diferentes classes de ativos. Quais investimentos podem se beneficiar nesse contexto e quais setores da economia são mais afetados? Fique ligado. Até a próxima. E aí vamos entender como essa alta do dólar mexe com os investimentos. Começando pela renda fixa, o Money Times mostra que os ativos atrelados ao dólar, eles podem se beneficiar bastante nesse cenário. Tipo, com dólar valorizado, investir em produtos atrelados à moeda americana pode trazer um retorno maior em reais. É isso. É isso mesmo. É como se seu dinheiro ganhasse, superpoderes, ficando forte como o dólar. Interessante. Quer dizer que meu dinheiro rende mais só porque o dólar está em alta. Exatamente. Por isso que os especialistas recomendam diversificar a carteira, com títulos de renda fixa americanos, por exemplo, ou ETFs. Seria uma forma de proteger o capital da desvalorização do real, buscando rendimentos em dólar. Faz sentido. É tipo blindar o seu patrimônio, buscar a rentabilidade em uma moeda mais estável. E na renda variável, o que acontece? Com o dólar lá em cima, quais setores tendem a se destacar mais? O Money Times destaca o agronegócio e a indústria de commodities. O Brasil é um grande exportador desses produtos, né? Faz sentido. Com dólar em alta, os produtos brasileiros ficam mais baratos lá fora, mais competitivos no mercado internacional. Aumentando as vendas e, consequentemente, os lucros das empresas. Isso aí. Mas e os setores que dependem de importação? Como fica? Aí a história muda um pouco. A Infomoney mostra que setores como telecomunicações e serviços públicos, que dependem de insumos importados, eles acabam sofrendo com o aumento dos custos. E no final das contas, quem paga a conta é o consumidor, né? Infelizmente é. É como o efeito dominó, o dólar sobe, os custos de produção aumentam e esse impacto acaba chegando no bolso do consumidor. A Bloomberg Linha ainda cita as companhias aéreas e as distribuidoras de combustível, né? Como exemplos de empresas que sentem bastante o peso da alta do dólar. O combustível de aviação, por exemplo, é cotado em dólar. Com a alta da moeda, os custos para essas empresas disparam. Que era para ser uma viagem tranquila, acaba virando uma turbulência para o bolso do consumidor.
Pois é. E com essa montanha-russa toda, o governo brasileiro sinaliza alguma ação, alguma medida para tentar conter essa alta. A CNN Brasil fala da expectativa de uma intervenção do Banco Central no câmbio. Ou, quem sabe, um ajuste na taxa Selic para tentar atrair investimentos e controlar a inflação. Seriam medidas para tentar conter essa alta do dólar e minimizar os impactos na economia. Sim, exatamente. Mas a Bloomberg Linha informa que até agora, pelo menos, nenhuma medida específica foi anunciada. A cautela ainda prevalece? Um problema complexo, com causas internas e externas. Essa cautela faz sentido. Lidar com essa complexidade exige cuidado para não acabar piorando a situação. E enquanto o governo avalia as melhores estratégias, a gente segue sentindo os impactos da valorização do dólar na economia brasileira, né? A gente sente os efeitos no dia a dia. A Reuters, por exemplo, destaca a alta dos preços de produtos importados, o que, claro, acaba pressionando a inflação e reduzindo o poder de compra dos brasileiros. Nosso dinheiro valendo menos a cada dia. A Bloomberg Linha também fala sobre o risco de fuga de capital do estrangeiro. Investidores estrangeiros, vendo o real se desvalorizar, podem acabar preferindo tirar seus investimentos do Brasil, buscando mercados mais estáveis. O que impacta a economia como um todo, né? Gerando mais instabilidade, mais incerteza. Um efeito dominó que pode prejudicar vários setores. É como navegar em um mar revolto, sem saber para onde o vento vai levar a gente. Uma boa analogia. E em momentos assim de tanta incerteza, a informação é fundamental. A gente precisa entender os movimentos do mercado, as causas da alta do dólar, as possíveis consequências para conseguir tomar as melhores decisões. Decisões mais conscientes, para se proteger da tempestade. E é por isso que a gente está aqui hoje, desvendando os fatores que levaram à alta do dólar, analisando os impactos na economia brasileira. Ajudando o ouvinte a navegar por esse cenário, né? Um cenário desafiador. Com certeza. Mas a discussão não termina por aqui. O dólar continua sendo um dos protagonistas da economia global e a gente sabe que os movimentos dele impactam diretamente o Brasil. Vamos continuar acompanhando tudo de perto. A gente falou bastante de economia, de mercado financeiro, mas e o impacto na vida real? Como essa alta do dólar afeta o nosso dia a dia? Boa pergunta. É hora de a gente aterrissar essa discussão. Sair dos gráficos e ir para o supermercado. Exato. A Reuters, por exemplo, fala da pressão da alta do dólar nos preços de produtos importados. O que, claro, acaba impactando a inflação. Tudo que vem de fora fica mais caro. O dólar mais caro acaba encarecendo produtos importados, né? E essa alta de preços acaba se espalhando por vários setores, impactando o custo de vida como um todo. Plastino valendo menos a cada dia. Na prática, é isso que acontece. A gente sente no bolso. O que antes a gente comprava com certa quantia, agora exige um esforço maior, né? Um aperto no orçamento. E a Bloomberg Linha ainda alerta para outro risco. A fuga de capital estrangeiro. Investidores estrangeiros com real desvalorizado podem acabar tirando seus investimentos do Brasil. Buscando mercados mais estáveis. O que, claro, impacta a economia brasileira como um todo. Gerando mais instabilidade e mais incerteza. Exato. É um efeito dominó, né? Que acaba prejudicando vários setores. O Money Times fala também que essa instabilidade aumenta os riscos para os investidores brasileiros. Principalmente na bolsa de valores, que fica mais volátil, mais difícil de prever. Navegar em um mar revolto. Sem saber para onde o vento vai levar. É a tal da incerteza, né? Mas, enfim, a gente viu aqui que a alta do dólar é um desafio que exige atenção tanto do governo quanto de cada um de nós. A gente precisa se atentar, né? A alta do dólar impacta a economia do país e, como vimos, afeta o nosso dia a dia também. Entender as causas dessa alta, os impactos e as possíveis soluções é fundamental para a gente conseguir navegar nesse cenário, né? Com mais segurança, tomando decisões mais conscientes. A gente precisa se informar, acompanhar as notícias, buscar diferentes perspectivas. Estar bem informado é essencial para fazer escolhas mais inteligentes, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E a gente espera que este episódio do Adessari tenha ajudado a esclarecer um pouco as causas e os impactos da alta do dólar. A gente aprofundou bastante no tema, né? Trouxemos diferentes perspectivas, análises de especialistas. E a gente espera que você, que nos acompanhou até aqui, se sinta mais preparado, mais informado para tomar as melhores decisões. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!